Mas tá um pouquinho longe. Ué, Pedrosa, cadê o Vasco nessa tabela aí, Pedrosa? Calma, gente. Calma que tá vindo, ó. O top 8! Tá vindo. Top 8, Pedrosa. Vitória Vascão, tá chegando. A vacina vai vir, A Pedrosa. vacina é sábado. Galera, pode aprontar sua criança, apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Aí, produção, quando o Vasco ganhar, a gente vai fazer a matéria especial. No SUS. É isso! A Vacina. medicina evoluiu! Posto de vacinação, São Januário, Avenida Roberto Dinamite, número 10. Você tem que fazer igual minha mãe fazia antigamente. A gente não tinha plano de saúde, virava a noite pegando senha. É isso aí. Senha. Mas é assim que comprou o ingresso do Vasco também, tá? Não é? Eu tô mentindo? Tem que pegar senha, o negócio é difícil lá. Olha aqui, 19 aí, cadê você? Alô, produção, prepara o aqui. fantasma, hein? Pô, O fantasma vai voltar, Eu produção. não, olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa, eu juro Já pra falei. tu. Eu Cara, não... o fantasma vai trazer a vacina, Pedro. Vacina Diniz tá chegando. O Vasco vai Você ganhar tá na zona de sábado. rebaixamento. Vai ganhar sábado. Já vai ali empatar com Fortaleza, que é o adversário, entendeu? A galera vai tropeçar. Depois o Vasco tem mais 3 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos no Rio de Janeiro. Aí depois ele acordou. Nascimento. Mentira, eu vou dizer uma coisa pra tu. Posso falar um negócio? Você vai terminar essa rodada? No mínimo, até a parada pro Super Mundial. Pode anotar. Pode Quais são os anotar. adversários, sabe de cabeça? Sem resenha agora. Cara, não vou saber de cabeça Mas é o agora. Fortaleza agora. É o Fortaleza. Aí tem o São Paulo no Morumbi, isso Mas eu diz sei. que abriu a janela de contratação pro Vasco. Calma aí. Aí o Vasco contratou São Januário. São Exato. 4 jogos que ele vai poder jogar Vou te ajudar, direto. Fortaleza, Ah, em São Januário. Ah, Fluminense, ó, no Maracanã, meio a meio. Tá? difícil. Vasco e Bragantino, em São Januário. Difícil. Aí pega o São Paulo no Morumbi. Isso no Brasileiro. difícil isso. Tem Operário e Melgar, também em São Januário. 4 jogos em casa. Ai, que A loucura. operário meu vai gato, descer. vou botar na conta do seu Vai descer, O Vasco faz 9 pontos. DJ Careca, tá proibido de botar esse negócio de descer na hora do meu amigo Lucas vai Pedrosa. descer, vai descer. Olha lá que tá escrito ali. No Vasco, Fernando Diniz foi apresentado e mostrou o quê? Confiança. No elenco. Rodolfo. Um dos maiores desafios da carreira de Fernando Diniz, oficialmente apresentado ao clube, o treinador já mostrou seus principais objetivos no Vasco. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. O técnico terá seu reencontro com a torcida já amanhã no Caldeirão de São Januário, diante do Fortaleza. O time está a 8 jogos sem vencer e precisando de mudanças rápidas em campo. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas. Diniz não escondeu que está satisfeito com a escolha de estar no Vasco e que está mais preparado do que quando assumiu o Fluminense. O time atualmente no Brasileirão tem 7 pontos e é o primeiro na zona de rebaixamento. Com a partida de amanhã, a equipe da Colina terá uma sequência de 5 jogos no Rio, sendo 4 em São Januário. Oportunidade para trabalhar mais com o elenco e recuperar principalmente o mental do grupo, que está abalado com os últimos resultados. Depois do Brasileiro, o Vasco terá decisões pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. Com Diniz agora à frente do grupo, quem sabe o time finalmente volte a sorrir na temporada. Eu acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Atenção, atenção, pessoal aqui que trabalha na SBT, da redação. Gisele, Oliver, galera lá, a galera do comercial, Marcão. Segunda-feira, a gente está garantindo vacinação aqui nesse programa. Perfeito. Se por acaso o Vasco vencer. Por Tem quê? que trazer a cartelinha lá de vacinação. Traz a Tem, cartelinha, A gente carimbar. tem. a camisa do Vasco. Quem vai ser o enfermeiro? Lucas Pedrosa. Cuidado com o vírus, hein? Voivoda.
Covid luva Tem, tudo. ó, primeira dose, segunda dose. Tudo isso. Você sabia Ih, lá que o vem. Vojvoda Lá vem, nunca Venê. ganhou do Vasco Olha em São aí. Januário? Viu só, Venê? Tá Sempre falando. tem a primeira vez. Né? Olha aqui, ó. Isso tudo porque o Lucas Pedrosa falou o quê, Venê Casagrande? Que o Vasco tem Alergia à vitória. alergia à Aí vitória. os jogadores, quando estão ganhando, começam a ficar vermelhos. Sabe? Aquela Nervoso. pessoa que tem Para de alergia a correr. camarão, que fica todo É, empolado. mais ou menos. Aí o Lucas Pedrosa falou que essa vacina chegou. Entendeu? Então a vacina chegou, o Vasco vencendo, vamos fazer a nossa campanha de vacinação Perfeito. aqui. Por favor, a galera que é Vasco aqui na redação, Tem venham autorização do vestido de Ministério segunda-feira. Público, né? Com Tem. certeza. Ah, tá. Sabe qual é o nome do ministro? Ah. Pedrinho. Lucas Pedrosa, fala pra mim como que tá o Vasco? Você já viu aí, alguma mosquinha já te contou como é que tá esse treinamento? Pode Sim. falar, o que não pode falar? Olha, é o quê? É o terceiro treinamento? Terceiro treino treinamento. dele? Terceiro treinamento. O Fernando Diniz é um cara que foi muito bem recebido pelo elenco. O Pedrinho e o Felipe também conseguiram dar esse suporte para ele. Ele elogia muito, inclusive, esses dois personagens aí na entrevista coletiva. Eu acho que o maior desafio dele, já falei aqui 1000 vezes, é dar confiança para esses jogadores. O modelo de treinamento do Fernando Diniz é completamente diferente do que era do Carille. É um treinamento que você leva 2 horas e meia, 3 horas ali no campo, porque ele quer te ensinar, ele quer passar as suas ideias para esses jogadores e também te dar confiança. Tem feito algumas conversas individuais com jogadores importantes, como o Coutinho, como o Verratti também. Então o astral vem mudando, Fernanda. Vem mudando lá no CT Moacir Barbosa. Não acho que ele vá fazer grandes mudanças para a partida do próximo sábado contra o Fortaleza. Chutaria até, isso é chute, não é informação, que ele vai repetir a escalação para justamente ele entender que esse time vai pegando aos poucos. Como eu falei aqui ontem, tem que parabenizar a partida do Tietchan lá na Argentina. É um cara que, para mim, vai ser uma peça muito importante nessa engrenagem, pelo entendimento que ele já tem de jogo do Fernando Diniz. E se em um treino a gente conseguiu, pelo menos, ver uma melhora em relação ao que o Vasco vinha fazendo nos últimos 2 jogos, que também não era muito difícil, eu acho que com esses 2, 3 dias aí, uma semana um pouco mais cheia de treinamento, o Fernando Diniz vai conseguir melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo. Claro que é o Fortaleza, é uma equipe muito forte, é uma equipe que é muito bem organizada pelo Vojvoda, tem grandes jogadores e tem feito também uma temporada, digamos assim, de oscilação, mas é uma equipe que tem mais casca do que o Vasco por esse tempo de treinamento, mas eu acredito muito que o Fernando Diniz possa conseguir sua primeira vitória nessa partida que acontece às 6h30 lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco estava à deriva em muitos aspectos e há muito tempo nessa questão do mental moído, né? O Vasco está com o mental moído. E aí, quando você trabalha num grupo assim de atletas, de 30 e poucos atletas, né, que precisam entrar e serem competitivos, e a cabeça conta, às vezes, quase igual ali num percentual do que é a sua questão, sua qualidade física, você ter uma mente que vai mudar isso, ou você ter um treinador... Eu falo isso aqui há um tempo. Tem uns 5 anos, um pouco mais, eu acho que depois da chegada do Jesus, que a gente já entendeu que hoje, pode mudar daqui a um pouco, o futebol muda toda hora. Hoje, no futebol brasileiro, o treinador, ele faz mais diferença do que você pegar um cara que é o diferente, fora de série, que no caso o Vasco tem um Felipe Coutinho. Ele falou sobre isso ontem, rasgou elogios ao Coutinho. Falou até o que eu falei aqui no início lá, quando o Coutinho veio, que da geração, ele e o Neymar são os mais talentosos. Então, mas aí o que você faz? Como é que você tem esse cara e ele ainda não é o diferente? Por quê? Porque precisa de um treinador. Com certeza. Porque o futebol brasileiro tem Mas eu acho que em relação ao isso. Coutinho não é só treinador. Eu acho que falta Coutinho também personalidade de chamar a responsabilidade. Porque no momento ruim ele nunca chama a responsabilidade. Pelo contrário, a gente vê um Verratti que nem era tão tratado como ídolo, agora chamando a responsabilidade. O Coutinho não. Parece que está sempre, sabe, cabisbaixo. Eu vejo o Coutinho triste, de verdade. Eu não conheço o Coutinho, nunca conversei com ele. Mas se eu tivesse que definir o Coutinho nesse momento de carreira, é triste. Porque parece sempre que ele está triste em campo. Mas é a injeção que ele precisa. É isso. É um cara que vai cobrar ele, é um cara que vai Coutinho. E por isso que o treinador tem sido tão diferente. Fernanda, a gente já comentou aqui sobre essa série, mas rapidamente, né? Para quem quiser assistir a série do Guardiola, lógico que é outro nível de futebol, da Netflix, do Manchester City, ele fala uma coisa que eu vou frisar aqui mais uma vez, é a linguagem corporal. É a forma como você se porta em campo. E como isso você diferente. bebe água. São dois. E o Vasco da Gama prepara uma forte reformulação no seu futebol. Após ontem ter saído uma notícia do Venê que o Vasco estava assinando uma rescisão amigável com o meio-campista Souza, o volante Souza, agora mais nomes podem estar de saída. Informação aqui do Matheus Gilbert, ó.
além de Souza e Manuel Capasso, que terão seus vínculos rescindidos, o Vasco tem uma lista que está pronta de jogadores que serão negociados e vão sair do clube. E aí, até buscar aqui informação rapidinho em relação ao Jean Davi, porque um desses nomes é o Jean Davi. Segundo informações do canal Atenção Vascaíno, do Flávio Dias, Jean Davi tem propostas do futebol mexicano e pode deixar o Vasco da Gama. Então, o Vasco está tentando ali desfazer um pouquinho desses jogadores que não estão rendendo, vai abrir mais espaço para a base e, consequentemente, com esse valor que sobrar, o Vasco vai ter uma capacidade financeira para que possa oferecer salários maiores para jogadores que estiverem livres no mercado ou saindo da Europa, por exemplo, jogadores que possam vir para o Vasco comprando e deixando o salário ali mais ou menos barato. Então, o Vasco planeja uma reformulação geral e essa notícia aí pegou todos de surpresa, porque, cara, ninguém sabia que o Souza estaria rescindindo para já, e aí acaba que o Vasco está mexendo aí para que possa ter um futebol mais forte com o técnico Fernando Diniz. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!